Oi, Nani. Oi, Liane, boa noite. Oi, Gardênia, coisa boa você aqui. Meninas, já que vocês entraram inicialmente, alguém pode me dar um feedback em relação ao som, se estão me ouvindo bem? Como é que tá o som para vocês? Boa noite, boa noite. Perfeito, perfeito. Que bom começar mais um momento aqui precioso e informativo com vocês aqui, né? Eu tô dando uma sequência de uma série de lives que vem pela frente para trazer conteúdo de informação em relação à gravidez, em relação ao meu trabalho, né? Que é o exercício durante essa fase. E hoje, especificamente hoje, a gente vai falar sobre o primeiro trimestre, né? O comecinho da gestação. E existe uma coisa que me incomoda muito, muito durante o primeiro trimestre, que é ver uma mulher desistindo de continuar o exercício ou simplesmente não optando por começar. Né? E aí eu já vou começar esse bate-papo, essa conversa aqui com a reflexão para despertar em vocês. O primeiro trimestre ele é uma fase decisiva. É aquele momento da gravidez em que a gestante ou ela vai ser protagonista daquele momento que ela está passando, ou ela vai ser espectadora dos pitacos alheios. Oi, Vanessa, boa noite. Então, eu já vou começar essa conversa aqui trazendo essa reflexão. Quem você quer ser no seu primeiro trimestre da gravidez, né? Para quem não me conhece, né? De repente, se chegou alguém aqui que ainda não me conhece, eu sou Isabelle, mais conhecida como Belle Pimentel. E eu sou especialista em exercício na gravidez e pós-parto, né? Já atendi mais de 300 mulheres pelo mundo. E hoje eu vim falar sobre o que é que não pode faltar no treino de uma gestante que está no primeiro trimestre, né? Eu vou mostrar para vocês por que é especial, por que é importante continuar os exercícios durante essa fase. Oi, Lude. Oi, Josi. Que bom ter vocês aqui. Vai ser muito, muito legal esse momento com todas vocês. Estou muito feliz dessa audiência aqui hoje. Mas vamos começar do começo, do início da gestação. Assim que uma mulher, deixa eu ler aqui o comentário da Gardênia, pior que os pitacos, às vezes vem até dos médicos, infelizmente. Então é importante ir em um profissional atualizado. De fato, hoje em dia, assim, sempre que eu converso com uma grávida, eu sempre reforço que é importante você ter uma pessoa que te acolha, né? Porque tem muitas mulheres que estão vivendo isso pela primeira vez, então aquele acolhimento é muito precioso, até para quem está vivendo pela segunda, pela terceira. Cada gestação é única, merece esse acolhimento, mas não menos importante que isso é uma atualização em relação às condutas. E isso envolve exames, isso envolve parte de suplementação, isso envolve exercício físico, então você tem que ter um pré-natal assim bacana e saber escolher os profissionais. Eu acho que as coisas estão gradativamente melhorando em relação à medicina e eu acho que as médicas elas estão se capacitando mais, melhorando aí suas condutas em relação ao exercício. Isso é pelo menos o que eu percebo em relação à minha área, mas a gente ainda tem um caminho assim muito longo a percorrer. E aí quando a gestante ela tá no início da gravidez, o que é que acontece, né, naquele primeiro momento? Tem muitas mulheres que estão também nesse caminho, não sei se tem alguém aqui que está na pré-concepção, por exemplo, mas o primeiro sintoma, né, é o atraso menstrual. Então, a menstruação atrasou, a gestação ela se confirma e aí vem acontecendo alguns sintomas que são esperados nessa fase, como uma sensibilidade maior nas mamas, aquele quadro de indisposição em que você muitas vezes não quer levantar do sofá, o aumento da frequência urinária, às vezes poucos sintomas de uma cólica abdominal, mas muito branda, muito tranquila, que tem a ver com o aumento do útero, né? O útero feminino, né? Só a mulher que tem útero, ele é um músculo com uma grande capacidade de expansão. E aí, muitas vezes, essa evolução dele incomoda. E aí a gestante sente essas pequenas cólicas. Então, isso denuncia o início do primeiro trimestre, né? A parte de enjoos, de vomitar, esse tipo de sintoma não acomete todas, mas uma certa porcentagem delas, e aí faz com que o primeiro trimestre ele seja um tanto mais desafiador, né? E aí
tudo isso que acontece no início da gravidez tem um reflexo das mudanças hormonais que estão acontecendo de uma forma bem forte, bem abrupta naquele primeiro momento. A gente tem uma atuação aí do hormônio beta-HCG, que quando a gestação ela se confirma, ele dá aquela disparada, né, aumenta. A gente tem a ação da progesterona, a gente tem a ação do estrogênio e a gente tem também a ação da relaxina. Por isso que a gente não tem naquele primeiro trimestre, né, naqueles primeiros 90 dias, uma barriguinha que se expressa. Então muitas vezes a gestação ela nem fica denunciada naquele primeiro trimestre, mas muita coisa ali por dentro de você já está acontecendo com essas oscilações hormonais. E em relação à relaxina especificamente, que é um hormônio que vai atuar lá na frente, né, no finalzinho, na reta final da sua gravidez, para preparar o assoalho pélvico da mulher para o futuro trabalho de parto, esse hormônio está em alta no primeiro trimestre e ele já atua nas suas articulações. Então, por que a gente tem que já ter um olhar diferenciado para o treino dessa fase? Porque as articulações, muitas vezes, elas já estão mais suscetíveis a lesões, você já se percebe uma gestante com mais flexibilidade. E aí deixa eu ler aqui o comentário da Gardênia. Lembro que quando engravidei foi uma surpresa, estava perdida. Fui em uma profissional e a primeira coisa que ela fez foi me tirar o exercício, mas eu não me conformei. Quando eu lido com gestantes que passam por isso, muitas vezes eu tento conversar, explicar os benefícios, porque assim, existe um topo, né, no pré-natal, e quem está ali conduzindo essa orquestra, digamos assim, é a obstetra, ou o obstetra. Então, ele está no topo dessa pirâmide, comandando todos os outros profissionais. Então, é muito importante ter um ambiente amigável, que se trabalhe de uma forma multidisciplinar. Quando eu lido com obstetras mais resistentes, que proíbem o exercício no primeiro trimestre só pela aluna estar nessa fase, eu tento me chegar de uma forma amigável, explicando como é que é a minha atuação, que eu me especializei nisso, quais são os benefícios, o treino vai ser diferente. E aí, às vezes, eu consigo uma certa proximidade e mudar muitas críticas limitantes que vêm desses profissionais e a gente consegue manter ali um mínimo acontecendo. Às vezes, nem sempre a gente tem um resultado positivo. E aí, as gestantes, elas acabam mudando para outro profissional, tentando ouvir algumas segundas opiniões. Mas eu nunca simplesmente saio induzindo esse caminho. Vou conversando porque eu realmente nunca tenho o intuito de ultrapassar essa barreira, passar por cima dos profissionais, né? E aí no primeiro trimestre a gente não tem exatamente uma barriguinha aparecendo, então, por que eu já tenho que me preocupar tanto com o treinamento nessa fase? A gente precisa lembrar que a gestação ela dura em média 280 dias. O primeiro trimestre reserva 90 dias, então é naquele período ali, imagina, você para de fazer exercício durante 90 dias, muita coisa acontece. Você pode até perceber que talvez você não ganhe peso, né, de uma forma expressiva nessa fase, consiga controlar, mas quando você não se exercita durante esse período, você volta a se tornar uma pessoa sedentária. E sedentarismo é uma doença, tem CID, ele aproxima você a riscos e complicações na gravidez de uma forma maior, enquanto que o exercício, ele já repele mais isso, ele vai diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, vai ajudar a melhorar o controle do ganho de peso e vai diminuir sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, vai melhorar a composição corporal de mulheres, por exemplo, que não estavam se exercitando antes da gravidez e começam a se exercitar e a gente já vê um aumento aí de massa magra. Pode acontecer também de aparecer resultado de emagrecimento sem atrapalhar o desenvolvimento fetal. Então, o exercício nessa fase, ele é muito precioso. Não se deve realmente aceitar ficar em repouso só por estar no primeiro trimestre, né? E aí, aquela reflexão do início do nosso bate-papo, você vai ser a protagonista ou espectadora da sua gestação durante essa primeira fase, nesses primeiros 90 dias. E aí, vamos entender assim, o que é que a gente tem que se preocupar em relação ao treinamento no primeiro trimestre. O que é que já tem que mudar, né? Eu recebi algumas perguntas nas caixinhas aqui hoje e eu vou até já responder sobre elas, já tirar algumas dúvidas, né? Mas quando a gente vai elaborar o treino de uma gestante, a gente precisa se preocupar com alguns componentes. O
primeiro deles, e o que eu mais estudo, que realmente eu amo isso, esse universo, é o treinamento de força. O treinamento de força não é só musculação, né? O treino de força, ele atua contra alguma resistência. Então, a gente tem aí a musculação, a gente tem o crossfit, a gente tem o treinamento funcional, a gente tem algumas coisinhas do Pilates, temos também exercícios calistênicos, e o treinamento de força, ele vai melhorar a composição corporal muitas vezes, ajudar a manter, preservar a massa magra que já existe ali, melhorar a sensibilidade à insulina, e regular aí a parte de glicemia também, por isso que ele é tão importante. Tanto quanto ele, temos aí o treinamento aeróbio, né? O aeróbio que é o treino cardio, né? Muito mais conhecido, são movimentos ritmados que a gente realiza por um determinado tempo em uma intensidade. Então, entra aí a caminhada, entra aí o elíptico, entra a escada rolante, a natação, a dança, a hidroginástica, várias modalidades. E o aeróbio, ele também vai atuar melhorando a perfusão placentária. Então, quando você se exercita, esse sangue que está circulando aí dentro de você, ele vai para o seu ambiente intrauterino, nutrindo melhor o seu bebê. E é justamente o que eu falei na minha primeira live aqui. O primeiro trimestre, ele reserva um acontecimento muito especial na gravidez, que é a formação da placenta. É um órgão que é exclusivo da gestação e é durante o primeiro trimestre que a placenta ela se forma, se desenvolve. E aí quando você se movimenta, realmente você faz exercício, você facilita que esse sangue que está ali nutrindo, né, esse mesmo sangue que está aí dentro circulando em você, ele chegue com mais facilidade no ambiente intrauterino. E isso favorece um desenvolvimento placentário. Por isso que no primeiro trimestre não dá para ficar em repouso. Né? E aí vamos continuar aqui, o que é que tem que realmente ter no treinamento para a gente entender, não, estou treinando como uma gestante, o que é que eu preciso saber? A gente já falou sobre treinamento de força, a gente já falou sobre treinamento aeróbio também, e aí a gente tem um estímulo do treino neuromotor. Neuromotor, Beli, nunca ouvi sobre isso, do que é que se trata, né? O treinamento neuromotor, ele vai em cima do nosso sistema nervoso central. Ele melhora nosso controle motor e a nossa coordenação. No primeiro trimestre, como eu já disse aqui antes, você não vai observar mudanças posturais acontecendo. Então, ali aquela barriguinha está começando a se desenvolver, mas você não se vê assim denunciando sua gestação, né? Mas a partir do segundo trimestre, essas mudanças vão começar a acontecer. O seu úterozinho ele vai aumentar de tamanho, o seu bebezinho também, e isso implica não só num avanço da barriga, mas em toda mudança postural. Então a gente vai ter uma pelve que vai começar a ficar mais larguinha, um quadril que vai fazer uma espécie de giro interno, com essa barriguinha crescendo, os ombros com a tendência de ficarem mais protusos. Então, a postura da gestante começa a se modificar. E aí, os exercícios neuromotores vêm para se antecipar no primeiro trimestre a esse futuro cenário. Então, a gente começa a trabalhar durante essa fase a questão de equilíbrio, a questão de velocidade rápidas as reações, porque com o avanço da gravidez, o centro da gravidade vai mudar e isso vai implicar no seu desequilíbrio, isso vai implicar no padrão da sua marcha, e a gente já se antecipa esses cenários para que, quando essas mudanças elas aconteçam, você não sinta. Né? São coisas que você já está esperando que vai acontecer. A barriguinha vai crescer, o seu corpo ele vai modificar, mas se você começa a treinar esses aspectos neuromotores desde o primeiro momento, quem sabe assim, essas mudanças elas não vão ser tão impactantes na sua vida quando o segundo trimestre chegar. E aí, além do treinamento neuromotor, a gente tem aí os exercícios de mobilidade, que são muito preciosos, muitas vezes negligenciados, né? A mobilidade, o trabalho de mobilidade, ele melhora o desempenho das nossas articulações, preserva as nossas amplitudes de movimento. E no primeiro trimestre funciona muito como um treinamento coringa, porque a gente lida, né? Eu lido com muitas gestantes que muitas vezes estão mais enjoadinhas, muitas delas vomitam, né? Uma náusea que acaba vindo a questão do vômito em seguida, e isso dificulta muitas vezes uma constância no treinamento. Então a mobilidade acaba sendo o mínimo possível que a gente vai mantendo ali. Existe uma recomendação que vem da Organização Mundial de Saúde, que é de você se exercitar por no mínimo 150 minutos por semana em intensidade moderada. Nem sempre
a gestante vai conseguir isso no primeiro trimestre. Por quê? Porque ela vai se deparar com sintomas que vão dificultar um pouquinho mais essa aderência ao treinamento, né? Essa constância ser mantida. E aí vem esse treino de mobilidade para salvar, tá? Porque aí, por mais que você sinta que seja uma intensidade muito leve, esse trabalho articular, né? Mobilizar um quadril, mobilizar aqui o tronco para um lado, para o outro, você fica, nossa, esse treino aqui tá muito leve. Lembre-se que existe um novo ser humano se desenvolvendo dentro de você. Com ele, uma placenta. Então, quando você se movimenta, mesmo nessa intensidade mais leve, você melhora essas trocas aí de nutrientes, esse sangue que vai chegar com mais facilidade. Então, tenha em mente que esse mínimo que você está conseguindo colocar de 5, 10 minutinhos de treino de mobilidade vai ser riquíssimo para essa intenção aí. Deixa eu ver aqui o comentário da Dani. Faço CrossFit há quase 4 anos e também faço musculação há 2 anos. Preciso reduzir a quantidade de treinos na semana. Treino 5 a 6 vezes? Não exatamente. Essa sua relação com o exercício já é muito boa, né? Mas você, como praticante de CrossFit, a gente já tem que olhar assim para alguns repertórios de movimentos, né? Para você continuar mantendo a modalidade, ajustar a sua intensidade e o tempo do seu treino. A gente tem recomendações para o tempo de treino que não deve exceder 60 minutos, a intensidade que deve ser a moderada. E em relação ao repertório de movimentos, não existe exatamente uma lista de exercícios contraindicados e proibidos para o CrossFit. Mas alguns imprimem mais uma característica de risco de queda, de lesão. Então, eu sou um tanto mais cautelosa com esses movimentos, tá? Eu não trabalho com CrossFit, mas de repente eu posso falar depois aqui com você para te indicar algumas profissionais que entendam melhor, com mais propriedade sobre essa modalidade para estar ajustando na rotina. Você, inclusive, né, como já tem esse nível de treino, tem a possibilidade também de fazer mais de um treino por dia. De repente, de manhã você quer ir para o CrossFit, à tarde você quer ir para, sei lá, fazer uma caminhada, um aeróbico. Então, você tem 2 treinos diferentes por dia acontecendo em horários distintos. Isso é super possível na gravidez. Lógico, você tem que estar bem alimentada, né? Bem nutrida, bem hidratada, tendo descansado. Então, o que não dá é você, de repente, ficar 2 horas treinando. Você sai do CrossFit e depois você vai para musculação. E aí você tem 2 horas de treino, então a gente tem que ter cuidado com essa parte de hipoglicemia desde o primeiro trimestre. Então, minha orientação aqui, em suma, seria você dividir esses treinos, mas é super possível você fazer mais de uma sessão por dia e treinar 5 a 6 vezes por semana. Mas aí é importante contemplar tudo isso que eu estou falando agora, dar uma atenção ao treinamento de força, dar uma atenção ao treinamento aeróbio, dar uma atenção aos exercícios neuromotores desse primeiro momento, dar atenção ao trabalho de mobilidade e, por fim, só que não menos importante, é preciso dar uma atenção também ao assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico é uma área que a gente desconhece, que parece que a gente descobre que só tem quando engravida, né? A mulher, ela não conhece, existe muito tabu por trás disso, e o assoalho, ele é cheio de músculos que precisam de fortalecimento, porque ele vai estar aí sustentando os seus órgãos pélvicos. Então, existe um peso que vai aumentar e o assoalho é exatamente essa estrutura que vai ficar abaixo dele. E aí, olha que oportunidade de ouro você tem no primeiro trimestre de começar a dar uma atenção maior ao seu assoalho pélvico, entender, estudar sobre via de parto, que acaba sendo um assunto que ainda tem muitos mitos, muita desinformação. Então, já começa a buscar o acompanhamento de uma fisioterapeuta pélvica, que é a melhor profissional, é quem vai trabalhar com a magnitude assim, necessária, toda essa região, e aí vai ser uma fase educativa para você entender como é que funciona toda essa área que você desconhece, né? Começa assim a pensar, quando você entrou na musculação ou quando você entrou no CrossFit, você não sabia praticamente de quase nada, né? Lembre-se da sua primeira experiência com alguma modalidade, por exemplo. E aí, quando você passa a trabalhar o seu assoalho pélvico, muitas vezes é essa fase de descoberta. Você não tem essa relação íntima com o assoalho ainda. Então, é uma fase, imagina quanto tempo você já está se antecipando para entender como é que funciona essa estrutura melhor. Então, quanto antes, melhor para você. Não existe esse tempo,
Minha obstetra me falou que eu só fosse para fisioterapia pélvica no segundo, no terceiro trimestre. Não existe isso. Eu já recebi essa informação, inclusive, de profissionais da fisioterapia que trabalham com fisiopélvica. Não tem isso de esperar primeiro, segundo, terceiro trimestre passado. Você descobriu que está grávida ou antes mesmo de engravidar, se você já quer ir para uma fisioterapia pélvica para conhecer melhor um pouquinho essa estrutura, não tem problema algum. Então, de uma forma resumida, a gente precisa se preocupar com esses 5 pontos aí. Treinamento de força, treinamento aeróbio, os exercícios neuromotores, um trabalhinho de mobilidade e o assoalho pélvico. Então, a gente tem, quando a gente consegue trabalhar esses 5 componentes, a gente tem uma prescrição, digamos assim, completa no treinamento. Não só no primeiro trimestre, mas em relação ao segundo e o terceiro também. A gente tem tudo que tem que ter no treino de uma gestante. Ah, Beli, mas são esses 5 pontos numa única sessão? Não. A gente tem que distribuir tudo isso aí ao longo da sua semana de treinamento, né? E aí eu costumo muito dizer que o primeiro trimestre ele é uma fase muito educativa. Você está entendendo que você está grávida, você está se deparando ali com os sintomas, com as primeiras mudanças que estão acontecendo no seu corpo. Então você vai para o segundo trimestre e você vai começar a sentir os chutinhos do seu bebê. Então, é aquela fase para você dar uma atenção à respiração, porque ninguém sabe respirar. Respirar é algo que a gente não se preocupa enquanto se exercita. E na gravidez a gente precisa, porque quando a gente respira melhor, conectada com a ação do movimento, no momento de fazer força ou no momento de relaxar a musculatura, a gente tem uma conexão maior das musculaturas envolvidas e também da nossa região abdominal. Então, quando a respiração está conectada ao nosso movimento, a gente tem um trabalho muito mais efetivo. Então, é nessa fase, muitas vezes, que a gestante, a mulher, ela vai começar a se preocupar em respirar. E aí é uma fase de aprendizagem. Pega aqueles primeiros 90 dias para entender como é a respiração durante o exercício, né? E aí eu recebi também uma das perguntas na caixinha, né, Beli? Eu acabei de descobrir minha gestação. E aí ela me perguntava se poderia continuar com a mesma ficha de treino. É muito vago eu responder assim, pode. Porque a gente precisa levar em consideração vários aspectos aí. Primeiro, eu não conheço a aluna, não sei como ela treina, né? Existe uma intensidade recomendada que é a moderada, então eu não sei se ela treinava exatamente pesado. Como já existe a ação da relaxina no organismo desde o primeiro trimestre, a gente já precisa olhar para o repertório de exercícios que ela vinha executando, porque o treino na gravidez, os movimentos que ela fará ali no ambiente de treino, seja num box, seja no salão de musculação, eles precisam estar muito conectados com o que está acontecendo naquele momento com ela e o que está por vir, né? Então, se é uma gestante que está ficando mais enjoadinha no primeiro trimestre, eu já sei que eu não vou deixá-la tanto deitada fazendo exercício, porque isso vai aumentar o enjoo dela. Eu vou trabalhar com ela mais em pé, vou trabalhar com ela mais sentada. Então, é muito vago a gente dizer que o treino ele vai permanecer do mesmo jeito. Então, o primeiro trimestre ele é essa fase de adaptação, né, de educação para entender o que está acontecendo na gravidez, já dar uma atenção a musculaturas especiais, né? Hoje a gente lida com várias pessoas, né? O mundo inteiro hoje trabalha muito sentado. As mulheres estão muito sentadas o tempo todo. E aí, muitas delas engravidam e já relatam para mim que estão sentindo dor lombar. Se você parar para pensar, não tem barriguinha ainda expressiva para justificar dor lombar na gravidez no primeiro trimestre. Mas, mais uma vez e sempre, já temos a atuação da relaxina. Então, a sua coluna ela já está assim, sobrecarregada desde o primeiro momento, porque você está muito tempo sentada. E abaixo da sua coluna tem ali o assoalho, e ao lado do assoalho a gente tem os nossos glúteos, né? A gente tem 3 tipos de glúteo. E o glúteo médio, que é um glúteo que fica mais lateralizado assim, na pontinha em pé, ele é aquele que mais sofre na gestação, porque o quadril ele vai fazer uma espécie de giro, né? E o glúteo ele vai ficando para dentro, né? Aquelas gestantes que não treinam, muitas vezes vão ficando com o bumbum mais achatadinho. E isso tem a ver com a falta de treinamento, muitas vezes. E aí, desde o primeiro trimestre, a gente já precisa dar uma atenção maior a essa musculatura, não só o glúteo médio, mas também aos músculos estabilizadores, que são os músculos abdominais, né, os oblíquos internos, o transverso. Então, quando você vai aprendendo a respirar, você já consegue fazer um trabalho abdominal mais eficiente.
Então, essas são algumas orientações que eu gostaria de deixar aqui em relação ao treinamento no primeiro trimestre, porque aqui não deve faltar, né? É claro que isso aqui não é uma prescrição de treinos propriamente dita. O melhor dos mundos é a gente avaliar, entender, né, como é que está o cenário de vida daquela gestação, mas basicamente é isso que não pode faltar. E aí a gente atentar como está aqueles primeiros 90 dias, para entender até que ponto a gente pode chegar a nível de intensidade, de tempo de treino, de frequência semanal, de modalidades que você vai conseguir fazer naquele primeiro momento, né? E aí eu queria, né, despertar também essa reflexão de vocês entenderem o seguinte: a gravidez ela dura em média 280 dias. Se você interrompe os exercícios no primeiro momento, então são 90 dias que você perde, então você já sabe que você vai se tornar sedentária. Mas olha o quanto você perdeu em relação ao tempo de exercício, diante de toda a sua gestação, foi muito tempo. Então, o mínimo que você consegue preservar de exercício vai ser efetivo para você. Vai lhe afastar de riscos, de complicações, como eu já falei aqui, vai ajudar no seu controle de peso, vai trabalhar muito a sua ansiedade, porque mente desocupada é mente ociosa. Então, a mulher, quando ela está sem fazer nada, ela vai ficar mais ansiosa, e ansiedade não é legal na gestação, porque ela aumenta os nossos níveis de cortisol, e isso impacta no bebê. Tudo que a mãe sente, isso não é bobagem, isso realmente é comprovado. O que a mulher está passando, o que ela está sentindo, isso repercute no bebê. Então, que seja um período que ela sinta coisas boas. Se exercite, seja banhada aí dos hormônios do bem-estar que o exercício promove, e que ela continue usufruindo de todos os benefícios que o exercício é capaz de trazer nesse momento. Então, não esperar passar esses primeiros 90 dias, começar a se exercitar desde a primeira fase, tá? E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para me fazer em relação a esse assunto, alguma dúvida sobre o primeiro trimestre, né, em si. Eu recebi também na caixinha, lembrei agora, de uma gestante que falou que estava com 4 semanas, não tinha passado pela primeira ultrassonografia e queria saber se poderia continuar com a musculação. Não existe exatamente um consenso de que você tenha que esperar passar pela primeira ultra, passar pela avaliação obstétrica inicial, se você não está passando por sintomas de alerta na sua gravidez, que envolvem uma dor de cabeça forte, sangramento vaginal, um cansaço extenuante sem motivo, uma dor no peito. Então, se nada disso está acontecendo com você nesse primeiro momento, não precisa você aguardar a sua primeira ultra para continuar a se exercitar. Só que se você já sabe que está grávida, seu treino ele já tem que modificar para o que uma gestante precisa, tá bom? E aí, já que, deixa eu ver aqui se eu passei alguma pergunta batida, mas eu acho que não. Não tem não. Eu já convido vocês a seguirem o perfil do nosso projeto Mais Mãe Oficial. Eu vou registrar aqui nos meus stories para vocês conhecerem, tá? A gente tá com um projeto muito bacana que envolve 3 profissionais do pré-natal, eu, Belle Pimentel, Amanda, que é nutricionista, e Ilane, pediatra. A gente só fala sobre gravidez e tem muita informação de qualidade que a gente está levando para lá. Esse projeto está sendo muito legal e o nosso papel é informar, deixar a gestação mais leve para você, para o seu bebê, sem deixar você esquecer do seu corpo. Então, já confere lá o Instagram da gente, tá bom? Já entra lá para acessar. A gente também tem um canal no YouTube, eu já vou disponibilizar para vocês. Então, queria agradecer. Essa foi a nossa segunda live, tá? De uma série de lives que vem por aí. Então, a gente se vê na próxima semana. E eu queria agradecer aqui o tempo de vocês e foi um prazer estar aqui hoje mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade. Um beijão!